sou formada em agronomia aqui pela UFJM e também fiz o meu mestrado aqui em produção vegetal. Eu sou orientada pelo professor Dr. Ricardo Siqueira da Silva e hoje eu vou apresentar para vocês o meu seminário Zoom, intitulado Barreiras Fitossanitárias, a importância da defesa sanitária vegetal na proteção agrícola. Bom, eu escolhi esse tema porque é um tema muito relevante aí dentro da produção vegetal e também por ser um tema muito forte e importante, tanto para a economia do país, né? E eu vou abordar um pouquinho sobre as barreiras fitossanitárias e a defesa sanitária vegetal. Bom, segundo a Convenção Internacional para a Proteção de Vegetais, a defesa sanitária vegetal, né, é a proteção das plantas cultivadas e não cultivadas contra ataque de pragas, doenças e outras formas de dano fitossanitário, com o objetivo de promover a produção agrícola sustentável e garantir a segurança alimentar. Então, ela tem muito seu foco voltado aí à segurança alimentar, né, à saúde das pessoas, e também muito ligada ao fortalecimento da economia das regiões produtoras e do país como um todo. E isso é possível graças aí às leis, normativas, protocolos que são desenvolvidos pelo governo a fim de assegurar aí, o país contra a entrada ou a reintrodução de alguma praga. Bom, aí eu quis trazer, primeiro um cenário sobre o cenário brasileiro agrícola, então eu trouxe aqui esses dados de 2022 sobre o valor bruto da produção agropecuária, que para a agricultura fechou em 814 bilhões, é o valor bruto da produção agrícola, e foi muito forte esse ano, graças aí à alta produção de grãos, como destaque aí para a soja e para o milho, e também um destaque para o café e para o algodão, que o Brasil é um dos principais exportadores dessa cultura, né? E aí eu quis trazer também, a relevância do cenário brasileiro e das regiões produtoras. Então, o Brasil ele tem, da sua área, 41% da área total do país é destinada à agricultura. E eu quis destacar aqui quais são os carros-chefes, assim, de cada região do país, né? Então, a gente tem aí a região norte, que é tida como um potencial de crescimento no agronegócio, né? Ela recebe aí frentes de expansão, principalmente vindas aí do centro-oeste e do nordeste. No nordeste, a gente tem uma agricultura familiar muito forte, nós também temos uma boa participação no hortifruti, né? No nordeste, a gente produz cerca de 30% da produção de frutas do país, mas também temos culturas como a cana-de-açúcar e alguns estados também produzem soja para exportação. No centro-oeste, a gente tem aí a área mais desenvolvida na mecanização agrícola, né? E temos extensos plantios aí de soja, milho, arroz e também algodão. O Sudeste, ele é muito forte economicamente, né? E aí a gente tem aí culturas como café, a cana-de-açúcar e a fruticultura, mas também outras culturas como algodão, amendoim, arroz, milho, mandioca, feijão e soja. E no Sul também, a gente tem uma participação importante da soja, do arroz, do trigo e do milho. Então, apesar de não ser, não ser desconhecido por ninguém aqui sobre esse cenário brasileiro, eu quis destacar a importância que a gente tem aí e a diversidade que a gente tem aí no Brasil. E qual seria um grande problema aí para atingir aí a nossa produção agrícola, né? Seria as perdas causadas aí principalmente por pragas na agricultura. E aqui eu quis destacar, então, os dois conceitos que a gente utiliza aí para pragas, que seria o conceito convencional, que é tido que um organismo é considerado praga quando é constatada a sua presença na cultura. E também temos o conceito do manejo integrado de pragas, que diz que um organismo é considerado praga quando ele causa danos econômicos. Então, esses conceitos são aplicados aí, às pragas que a gente já tem presente no país. E aí eu quis destacar também o conceito de praga veterinária, que é aquela de importância econômica potencial para a área em perigo, a qual fatores ecológicos favorecem o seu estabelecimento.
E aí, para uma praga ser classificada como praga quarentenária, é feita uma análise de risco. E é feita uma análise entre a praga e a probabilidade dela se tornar um potencial causador de dano econômico. Nesse sentido, a gente tem aí duas classificações, que seria a praga quarentenária ausente e a praga quarentenária presente. Na ausente, né, seria aquelas que não estão presentes no país, porém com características de serem potenciais causadores de importantes danos econômicos. No Brasil, a gente tem aí cerca de 700 espécies classificadas na lista de pragas quarentenárias ausentes. Já as pragas quarentenárias presentes, né, são aquelas que já estão no país, mas que não estão amplamente distribuídas, ou seja, elas estão restritas apenas a alguma região e possuem um programa oficial de controle. No Brasil, a gente tem 12 espécies quarentenárias presentes. Bom, e dentro dessa enorme gama de pragas quarentenárias ausentes que eu falei, né, cerca de 700 espécies, foi vista a necessidade aí de priorizar algumas pragas, né, entre elas que tenham maior risco de entrar no país e causar danos econômicos. Então, os pesquisadores, né, do MAPA e da Embrapa fizeram uma pré-lista, para priorizar as pragas com o maior risco, que são as pragas quarentenárias priorizadas. Nesse processo é utilizado um método que chama processo de hierarquia analítica, onde foram avaliados 20 critérios que foram divididos nesses 3 grupos, que seria a entrada, estabelecimento e dispersão e o impacto estimado. Para a entrada, foi avaliado os seguintes critérios: a distância dessa praga para a fronteira brasileira, o número de países fronteiriços em que ocorre, o número de países que ocorre, o número de continentes onde ocorre, o volume e número de importações de material hospedeiro. Já para o segundo grupo, que seria estabelecimento e dispersão, foram avaliados os critérios: número de hospedeiros, área total das culturas hospedeiras, percentual de microrregiões com cultivo de hospedeiros, eficiência de métodos de controle, estimativa de distância de dispersão natural anual e probabilidade de dispersão antrópica. Mas também, nesse grupo, é avaliado o potencial de adaptação climática. E aqui eu quis destacar esse potencial de adaptação climática, né, porque é muito importante conhecer se o país possui, né, as condições climáticas necessárias para o desenvolvimento dessa praga. Eu quis destacar aqui também porque a gente já desenvolve algumas pesquisas nesse sentido, tanto para pragas quarentenárias, né? E aí eu quis destacar o potencial de adaptação climática frente a mudanças climáticas. No caso dessa priorização de pragas, não foi utilizado as mudanças climáticas para avaliar, né? Mas eu quis destacar aqui a importância, porque, segundo o painel intergovernamental de mudanças climáticas, no relatório de 2021, né, foi dito lá, né, que realmente o clima da Terra ele vem sendo afetado pelas atividades humanas. Então, realmente, a temperatura da Terra ela vem aumentando desde o século XIX. E isso vai impactar as espécies de diferentes maneiras, né, como na distribuição geográfica, na sua fisiologia, no comportamento, ecologia e evolução. Então, avaliar essas mudanças climáticas para as espécies é muito importante, porque provavelmente daqui 30, 50, 80 anos, as condições climáticas que a gente vai ter nas diferentes regiões serão diferentes. Isso pode favorecer ou não o estabelecimento de alguma praga que seja de importância econômica para o país. Bom, e no terceiro grupo foi avaliado os critérios de expectativa de percentual de dano, valor da produção anual da cultura hospedeira, número de países que regulamentam a praga, número de estabelecimentos com a cultura hospedeira, número de empregos na cadeia produtiva dos cultivos hospedeiros e potencial de contaminação por agrotóxicos. E aí, para cada um desses 20 critérios que eu citei para vocês, é feita essa escala de valores, né? Então, aqui no exemplo, a gente tem ali o critério número de países que regulamentam a praga, né? Então, ali na definição diz que a priorização da praga será tanto maior, quanto maior for o número de países que a regulamentam. Então, a priorização ali ela foi dada muito alta quando a praga fosse regulamentada por mais de 20 países.
e muito baixa, caso a praga não seja regulamentada por nenhum país. Então, essa escala de valores foi utilizada para cada um daqueles critérios que eu citei anteriormente. E aí, chegaram em uma lista de 20 pragas que foram priorizadas, né? 7 foram prioridade muito alta, que foram divididas aí entre inseto, planta daninha, nematóide, vírus e bactérias. E aí eu queria destacar a Bactrocella dorsalis, que eu vou falar um pouco delas adiante. E 3 espécies foram classificadas com prioridade alta, né? A gente tem ali um grupo de insetos, ácaro, fungo, vírus, bactéria e fitoplasma. Bom, sobre a Bactrocella dorsalis, ela é a mosca das frutas asiática. Ela tem cerca de 300 espécies de hospedeiros. Ela é uma espécie voadora, né, da dispersão do tipo ativa, e ela tem uma distância de voo estimada entre 50 e 100 quilômetros. Então, muito por isso, até que ajudou ela a ser classificada com essa prioridade muito alta. Eu esqueci de comentar, a Bactrocella dorsalis, ela é o número 1 do ranking de prioridade muito alta, foi que atingiu a maior nota nesse sentido. Quando ela foi reportada na África em 2003, desde então, né, já se passaram 20 anos, mas a gente pode perceber aqui nesse mapa que ela já ocupa quase todo o continente. Então, a gente percebe que ela tem uma capacidade de dispersão muito alta, né? Nas Américas, ela está presente apenas nos Estados Unidos, numa área em Los Angeles, mas essa área está sob quarentena, né? Ou seja, essa área ela possui alguns regulamentos ali para tentar controlar e erradicar essa praga daquele local. E até por isso, os Estados Unidos, quando vai importar algum produto que seja material hospedeiro da Bactrocella dorsalis, eles exigem uma série de medidas fitossanitárias, né, como alguns tipos de tratamento que eu escolhi, para evitar que essa praga entre novamente no país. Aqui eu achei interessante trazer esse mapa que foi desenvolvido pela Embrapa, que mostra os municípios com plantio de hospedeiros de Bactrocella dorsalis aqui para o Brasil em 2017. Então, tudo que está em rosa significa municípios que têm algum tipo de plantio de algum material hospedeiro da Bactrocella dorsalis. Então, a gente consegue perceber, né, que se essa praga entrasse aqui no Brasil, ela teria praticamente todas as regiões aí para poder se dispersar. A Embrapa também fez, né, divulgou um estudo sobre o potencial de adaptação climática dela aqui para o Brasil, e eles identificaram que os meses de melhor adaptação climática para ela entre julho e outubro, e pega praticamente toda a região central do país. Então, reforçando ainda mais aí que ela realmente encontraria aqui, além dos hospedeiros, todas as condições climáticas necessárias para se desenvolver. Aí eu quis destacar uma segunda praga, que é a Cydia pulmonella. Ela está em quarto na prioridade alta. E essa é uma praga-chave da maçã e da pera, né? Ela tem um alto custo com inseticida e ela já foi identificada aqui no Brasil em 1991. E em 93 começou o seu Programa Nacional de Erradicação. E na época foi empregado armadilhas do tipo atrai e mata, né, que vai capturar os machos. Mas esse tipo de armadilha na época ela tinha um custo elevado e teve alguns problemas de implantação. E aí, em 2002, passou-se a ser utilizado o método de remoção de hospedeiros das áreas urbanas. E foi então que eles identificaram, né, que foi caindo aí o número de indivíduos capturados. E aí, o último exemplar capturado da Cydia pulmonella aqui no Brasil foi em novembro de 2011, e aí, desde então, foi considerado que essa praga foi erradicada aqui no Brasil, mas ela continua em monitoramento, né? E, inclusive, ela está aí na lista de prioridade alta para reintrodução no país. E a terceira praga que eu queria destacar aqui como exemplo é Anthonomus grandis, que é o bicudo do algodoeiro. Ela é a praga mais importante do algodoeiro, né? Ela foi identificada aqui no Brasil em 1983 e tiveram diversos problemas no seu plano de erradicação. Então, os produtores, né, mesmo com as multas aplicadas
para poderem fazerem, né, os métodos de controle, né, eliminação de restos culturais, não foi empregado com sucesso, né? E aí aconteceu que a praga ela se dispersou e hoje em dia ela está presente em todos os estados brasileiros e é um dos principais danos aí que a gente tem no algodoeiro. E como a gente pode ver aqui nessa figura, né, que relata o número de pulverizações por saca para o controle de pragas no algodoeiro no Cerrado brasileiro, a gente pode perceber aí que o bicudo ele requer um número de pulverizações muito superior em relação às outras pragas, né? Então, que demonstra aí o difícil controle dessa praga, até porque os ovos, larvas e pupas ficam protegidos dentro dos botões florais. Então, acaba que o inseticida ele só acaba atingindo os adultos. Então, isso é um grande problema aí para a cultura do algodoeiro. Bom, e como que uma praga quarentenária pode entrar em território nacional, né? Ela pode dar entrada de diversas maneiras. A gente tem dois relatos, que seria em relação à própria multiplicação do ambiente, né? Então, com a abertura de novas áreas agrícolas, acaba dando espaço para que pragas associadas a elas possam se multiplicar pelo ambiente. E a segunda seria a própria globalização, que é o que a gente chama aí desse fluxo enorme de pessoas, de mercadorias, de produtos vegetais que a gente tem em circulação aí pelo mundo o tempo todo. Então, isso acaba também sendo um facilitador aí para a entrada de algum material contendo alguma praga exótica em algum país. Bom, e um dos facilitadores que o Brasil tem para a entrada de pragas seria a nossa grande extensão de fronteiras, né? A gente tem mais de 23 mil quilômetros de fronteiras, sendo distribuídas aí entre terrestres e marítimas. Então, como a gente pode perceber, as principais vias de acesso, muitas vezes, são próximas de áreas produtivas, né? E o que pode facilitar ainda mais ali a dispersão de pragas. E a dispersão de pragas, elas podem ser de maneiras naturais, né? Através da dispersão ativa, e também por transporte por agente biótico ou abiótico, e através da mediação humana, que pode ser através de um transporte acidental ou através de uma introdução intencional, que a gente chama de bioterrorismo. Aí é bem interessante, tem uma série que chama Aeroportuária Restrita, não sei se alguém assistiu, mas sempre tem algum episódio falando sobre uma série sobre fiscalização de bagagens de voos internacionais, e sempre tem alguma coisa relacionada ao vigiado nos episódios. Sempre o pessoal faz alguma viagem internacional para trazer algum vegetal, alguma coisa, mas não pode. Só pode entrar produtos que sejam processados, que tenham todas as informações da embalagem, etc. Então, normalmente, o pessoal sempre fica muito bravo, porque tudo é retido. Qualquer material vegetal é retido. Então, a população, em geral, ela não entende, né? Os riscos que se tem de talvez você entrar aí, sei lá, com uma maçã, que pode ter aí uma Cídia pulmonella e aí espalhar aí para as nossas áreas produtivas, né? Bom, aí falando sobre as barreiras fitossanitárias, né, que são os mecanismos de fiscalização para o controle da entrada de produtos agropecuários nos países importadores, com o propósito de oferecer produtos de qualidade para os consumidores, conforme a teoria econômica. Então, são embasadas aí em leis, regulamentos e normativas que são desenvolvidas pelo governo federal, com embasações científicas, né? E aí para ajudar também o mercado internacional, né? No caso de exportação de produtos nossos para o mercado internacional. Bom, e as barreiras fitossanitárias, elas podem ser aplicadas de diversas maneiras para testar a qualidade do produto. Como eu falei, né, através de leis, regulamentos, decretos, exigências e procedimentos, métodos de processamento e produção, testes, inspeção, certificação, tratamentos de quarentena, que são variáveis, tem diversos tratamentos de quarentena para diferentes tipos de produtos, né? Então, a gente tem aí tratamentos para madeira, a gente tem tratamentos térmicos, a gente tem fumigação, diversos tratamentos que podem ser aplicados aí no tratamento de quarentena. E aí eu trouxe uma barreira que chama protecionismo, que é um tipo de barreira comercial. O protecionismo, ele tem como foco, na verdade, proteger os mercados domésticos.
ele tem motivações políticas, econômicas ou interesses dos países importadores. Mas eu quis trazer esse tipo de barreira comercial, porque eu até coloquei o exemplo da China e Brasil, porque a China é um dos principais parceiros do Brasil. Mas muitas vezes a China impõe algum tipo de barreira fitossanitária a algum produto. Por exemplo, a gente tem aí para carne bovina. De vez em quando a gente vê notícias que a China suspendeu a importação de carne bovina porque tem alguma suspeita ou da doença da vaca louca, ou na época do coronavírus também eles suspenderam, né, mesmo que já tinha estudo pelo alimento. Mas, de vez em quando, ocorre esse tipo de barreira, que seria colocar uma dificuldade para entrar algum tipo de produto lá no mercado e de forma de proteger o mercado interno. Esse tipo de barreira, quando ela é aplicada dessa forma, sem embasamento científico, ela não é tida como uma coisa normalizada, não pode, pela Organização Mundial do Comércio. Só pode aplicar barreiras fitossanitárias quando se tem algum embasamento científico. Então, quando eles suspendem a importação de carne bovina, porque agora recentemente teve alguns frigoríficos com a suspeita aí da doença da vaca louca, é ok. Mas quando não tem, não é uma coisa regulamentada pela Organização Mundial do Comércio. Bom, aí falando sobre as barreiras fitossanitárias nacionais, a gente tem aí, né, várias barreiras interestaduais, né? Elas são empregadas com o objetivo de diminuir o risco de disseminação de pragas regulamentadas e atender também a exigências fitossanitárias de países importadores. Então, elas são utilizadas aí como um processo de fiscalização e rastreabilidade vegetal. No Brasil, né, segundo o mapa, em 2017, a gente tinha aí 106 pontos de controle, divididas aí entre 28 portos, 26 aeroportos, 28 fronteiras e 24 aduanas interiores. Então, quando a gente olha assim esse número, pode ser que é um número legal, né, de barreiras, mas na verdade não, porque como a gente pode ver, né, a extensão do nosso país, a importância do nosso mercado agrícola, e como eu falei, né, o fluxo de pessoas que a gente tem, de movimentação de pessoas, de produtos, é muito grande. Então, esse número de pontos de controle e de fiscais agropecuários não é suficiente para a extensão que a gente tem aqui no nosso país. Então, realmente era necessário que houvesse mais. E aí eu trouxe aqui um exemplo de uma barreira fitossanitária que tem aqui no Brasil, né, e que está dando certo, que é para Anastasia grandes, né? Aí a gente tem ali a notícia ali do Ministério da Agricultura, que fala que foi expandida a área livre de mosca das frutas no estado do Ceará e Rio Grande do Norte. Então, toda essa área em laranja é uma área livre da mosca das frutas. Então, através ali de instruções normativas, leis, portarias estaduais e federais para essa região, que eles conseguem atestar que não tem a presença da Anastasia grandes, eles conseguem exportar, né, produtos para países que exigem, né, que tem aí ela como uma praga regulamentada e que exigem a certificação. E aí acaba ampliando as oportunidades também a acesso a novos mercados. Então, é um exemplo de um sucesso de barreira fitossanitária que a gente tem aqui atualmente. Bom, em relação ao controle legislativo que a gente tem aqui no Brasil, a gente tem ele em 3 esferas, que seria a nível internacional, né, através da vigilância, análise de risco e quarentena, o controle legislativo em fronteira, que seria através das barreiras e certificações, e o nacional, né, que seria o monitoramento, rotação de culturas e medidas obrigatórias em geral. Em relação à fiscalização, eu quis trazer 3 exemplos aqui. O primeiro seria ali o certificado fitossanitário de origem, que atesta a condição fitossanitária de um produto vegetal. Ele é emitido por um responsável técnico que tenha formação em engenharia agronômica ou engenharia florestal, e também que seja habilitado com curso específico em pragas quarentenárias regulamentadas.
e esse certificado ele é emitido na propriedade. Esse certificado ele também serve aí para ser emitido a permissão de trânsito vegetal, que é o PTV, que é um documento que acompanha as cargas de produtos vegetais ou por partes de produtos vegetais. Ele é utilizado aí para cargas que tenha, né, alguma praga regulamentada associada, e também ele é utilizado por exigências do país importador, né, pode exigir esse tipo de documento. Nesse caso, quando essa carga chegar lá no ponto de saída, né, do país, seja em portos ou aeroportos, ele será fiscalizado por um fiscal agropecuário do MAPA, que vai emitir um outro certificado, né, atestando aí a sanidade daquela carga. Seria o certificado fitossanitário. E aí a gente também tem, né, como eu falei, as barreiras fixas e móveis aí espalhadas por todo o país, que vão fiscalizar o trânsito de vegetais. Também podem ser aplicados aí como forma de exigência de algum país importador de algum produto. E também eles podem seguir alguma legislação estadual complementar ou alguma instrução normativa específica. Bom, e aí no controle legislativo, né, a gente tem esses 3 métodos, que seriam o serviço quarentenário, as medidas obrigatórias e a lei dos agrotóxicos. O serviço quarentenário, né, como eu falei, ele tem o objetivo de evitar a entrada de pragas exóticas e impedir sua disseminação. Ela é empregada por um órgão responsável pelo MAPA, e ela pode ser empregada tanto para importação de produtos como para exportação. Aí a gente tem as medidas obrigatórias, né, que são as medidas impostas aos produtores no controle de determinadas pragas consideradas importantes para a região. Então, são aquelas medidas que a gente conhece, né, como o vazio sanitário, regulamentação de transporte, eliminação de tigueras, o calendário de semeadura, o cadastro de áreas produtoras, expensões fitossanitárias, regulamentação de viveiro de mudas e zoneamento agroclimático. E nós temos também aí a Lei dos Agrotóxicos, que é a Lei número 7.802, de 11 de julho de 1989, que visa controlar a fabricação, formulação, comércio e o uso adequado dos agrotóxicos. E também é a lei que visa aí a obrigatoriedade do uso do receituário agronômico. Bom, e como considerações finais, né, eu trouxe aqui essa relação aí do conhecimento das pragas exóticas e do manejo fitossanitário e da empregabilidade das barreiras fitossanitárias de maneira adequada, né? Então, aí, com o respaldo do governo federal, que vai regulamentar. Então, a gente vê a importância de a gente ter esse manejo dessas barreiras. Essas barreiras, elas vão atuar aí em caso de alguma entrada, né, que se for reportado. Então, essas barreiras aí estaduais, como eu mostrei, elas vão atuar para impedir que essa praga acabe se disseminando por outras áreas, né? Eu queria destacar a importância da pesquisa para o nosso país nesse sentido. Então, a gente vê que tudo isso foi feito através de muitos pesquisadores na área. Aqui da faculdade, no nosso grupo de estudos, a gente também tem desenvolvido muitas pesquisas nesse sentido, né? A gente tem trabalhado com algumas pragas quarentenárias também. Como eu falei, fazendo estudos desse potencial climático, de adequabilidade climática para o país, e também frente às mudanças climáticas. E a importância da educação fitossanitária, porque destaca como a gente teve o exemplo aí do bicudo da algodoeira, a gente também tem outros exemplos de pragas exóticas que acabaram se disseminando muito rápido e foi perdido o controle. Então, a importância de ter essa educação fitossanitária, né, de divulgar todas essas informações, de acessar o produtor rural também, de ser auxiliado para cumprir as medidas obrigatórias de forma efetiva, para justamente evitar esse tipo de perda para a agricultura do nosso país. E também, né, os técnicos em geral, os profissionais em geral, terem conhecimento da importância de impedir, né, essa disseminação de pragas quarentenárias para o país. E era isso. Obrigada.